Bom, fim de ano é aquele momento em que a gente fica com dor no pescoço, né? Porque a gente olha para trás, olha para frente, olha para trás, olha para frente, olha para trás para entender o que veio e olha para frente para tentar entender o que vem a partir do que veio, né? E a gente vai fazer isso aqui com o noticiário internacional. Eu, Gabriela Maier, ele, Alessandro de Lourenço, convidamos Eduardo Barão, Felipe Killing, nossos correspondentes, para tentar entender o que foi o mundo esse ano. Uma coisa simples, em meia hora, né? Falar do mundo inteiro. Vai ser tranquilo, sejam muito bem-vindos. Vai você, Felipe, primeiro. Dá boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal aí, Felipe Killing. Pô, que honra, Barão, você que é o cara da rádio Band News há tanto tempo, mas é realmente uma tarefa difícil, né? A gente fazer uma retrospectiva desse ano tão maluco. A gente já imaginava que seria um ano de transição. Eu confesso que eu estava um pouco mais otimista para 2021. E aí, no finalzinho de 2021, me aparece uma variante com o dobro de mutações da outra variante. Você fala, caramba! Mas, enfim, pandemia só foi um dos assuntos desse ano que, pelo amor de Deus, viu? A gente trabalhou, Barão nos Estados Unidos, eu aqui, vocês no Brasil, assuntos não faltaram. É isso aí. Por aqui, como disse o Felipe, né, o bicho pegou desde cedo. Teve até uma pequena invasão do Congresso dos Estados Unidos no meio dessa loucura toda, só para começar 2021, que está terminando bastante movimentado, ainda mais, como disse o Felipe, com tudo que está acontecendo ainda nessa pandemia, mas pelo menos com a vacina deslanchando no mundo todo, né? Bom, prazer estar aqui, Killing, Barão, Gabi, nossos ouvintes. Tem que começar com um assunto que era assunto em 2020, continua sendo assunto em 2021 e que vai continuar sendo assunto em 2022, agora com essa novidade, a variante Omicron. Bom, tem muita informação ainda circulando, muita coisa a ser descoberta e muita coisa aí no Reino Unido, na Europa, com o Killing, muita coisa aí para o Barão nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda tem pouca coisa, a gente espera que continue assim. Mas qual é a situação nesse momento? Deixa eu começar com o Killing. A variante chegou na Europa, a Europa já registrava aumento de casos do coronavírus, isso só aumenta o alerta das autoridades. Em que pé estamos e como é que a gente pode vislumbrar um 2022 olhando para o que foi 2021? Olha, Alessandro, você tocou num ponto interessante, né? Porque a Europa vive uma quarta onda que não é causada pela Omicron, né? Então já tem a variante Delta que está causando muitos problemas aqui no continente. E em meio a essa quarta onda, com muitas restrições, o debate sobre a obrigatoriedade da vacina, porque infelizmente existe uma rejeição grande dos europeus em relação à vacina, principalmente na Áustria, na Alemanha, tem a variante Omicron que começa a ganhar terreno por aqui. As autoridades do Reino Unido afirmam que em um mês, né, a gente vai começar 2022 com a variante Omicron sendo a cepa dominante por aqui, cerca de 1 milhão de casos. Ela tem dobrado de número de novos casos a cada 2 ou 3 dias. Então, de fato, tem ganhado muito terreno por aqui, transmissão comunitária. O Reino Unido fechou fronteiras com países do sul da África logo que essa variante foi descoberta, mas ela fez viagem antes mesmo do Reino Unido fechar fronteiras, e até mesmo a Organização Mundial da Saúde questiona, né, se fechar fronteiras de fato é algo que impede, enfim, existe também um debate em relação a isso, mas fato é que aqui no Reino Unido a variante Omicron ganha muito terreno e a gente vai começar 2022 falando sobre a variante Omicron. Eu, inclusive, li um tweet que eu achei sensacional, né? Um médico falando, pelo amor de Deus, vamos se vacinar porque eu não tenho interesse algum em aprender todo o alfabeto grego. Exato, ninguém tem, eu acho, viu? Não queremos pelo menos desse jeito. Você falou de vacinação e eu vou jogar para o Barão falando disso também. Barão, vacinação, como andou em 2021 por aí e o que a gente pode esperar para 2022? Aqui nos Estados Unidos o movimento anti-vax é muito forte ainda, né? No Brasil, felizmente, sei que tem um ou outro que diz que não vai tomar a vacina, mas depois acaba tomando a vacina ali escondido e tudo mais, né? Aqui não, aqui o cara não toma vacina mesmo e morre depois que foi contaminado. Então é uma coisa muito louca. Tem vacina para tudo quanto é lado. Qualquer esquina que você vai, você consegue ser vacinado. Aqui em Nova York tem teste para tudo quanto é lado. Qualquer esquina que você for, você consegue ser testado. Mas aí, realmente, é uma questão política. Alguns estados, algumas cidades comandadas por prefeitos, por governadores que entendem que a vacinação é fundamental, como aqui em Nova York, por exemplo, né? Você não vai em nenhum estabelecimento se não estiver vacinado. Você não entra no restaurante, não entra no bar, no museu, no cinema.
numa casa de espetáculo se não tiver ali a carteirinha de vacinação. Você vai para o estado vizinho, até para a cidade vizinha, muitas vezes, você entra tranquilamente, não precisa de máscara nenhuma, faz o que bem entender. Então, os Estados Unidos, mesmo com o novo presidente, digamos assim, que poderia colocar uma certa paz, né, no que se refere a essa briga política, essa polarização que ficou escancarada no final do ano passado, ela continua escancarada, essa polarização política, só que agora se transferiu para a vacina. Então, a sua forma de dizer como você entende a política do seu país, de um lado ou do outro, é se você está vacinado ou não está vacinado, o que é muito louco. E nesse meio tempo, é claro que, eventualmente, os picos, com o número crescendo de pessoas contaminadas e internadas, e infelizmente também com mortes, vem acontecendo nos Estados Unidos. A variante Ômicron ainda não é uma realidade tão presente aqui no dia a dia dos americanos. Eles têm medo com a chegada agora do inverno, né, época mais fria do ano, mas a questão muito mais é convencer essas pessoas que ainda não se vacinaram de que a vacina é importante para virar essa página de uma vez por todas. E até, Barão, se você puder nos ajudar a relembrar aí algumas situações, porque você trouxe situações muito inesperadas, talvez, né, pelo menos para a gente, de coisas variadas sendo oferecidas em troca de as pessoas se vacinarem, né? Antes de eu falar do que as pessoas receberam aqui, justamente para tomar a vacina, eu vou falar do outro lado. O que teve de apresentador de rádio, já que a gente está falando aqui na Band News FM, que morreu porque batia no peito dizendo que não ia tomar a vacina e cumpriu, né? De fato, não tomou a vacina, só que dias depois morreu. Foi uma festa por aqui. Foram pelo menos 5 que eu me lembro de cabeça. Mas aqui nos Estados Unidos, para convencer o pessoal a tomar a dose, aqui é muito diferente do Brasil. Tudo aqui você paga no que se refere à saúde, inclusive as vacinas. Só que, por causa da pandemia, o governo acabou abrindo a vacinação para todo mundo. Algumas pessoas com receio não foram tomar a vacina, pensando que lá na frente podia chegar uma conta em casa, como normalmente acontece quando você vai em qualquer consultório por aqui. Mas, de uma vez por todas, o governo tentou estabelecer, digamos, essa relação amistosa com a vacina, não só dizendo, ela é de graça, pode tomar, mas também oferecendo dinheiro, oferecendo descontos e até ingressos para parques de diversão, oferecendo descontos e cupons para lojas de departamento, e teve situação inusitada, dinheiro bastante alto, mas o caso que mais chamou a atenção foi aqui em Nova York, quando um grupo decidiu dar cigarro de maconha para a galera que fosse se vacinar. Digamos que a fila não foi nem tão grande assim, porque a maconha está liberada por aqui. De qualquer forma, para mim, por exemplo, que estava desesperado para tomar uma vacina, na hora que eu tomei a minha dose... Era desesperado pela maconha. Não. Maconha você encontra em qualquer esquina por aqui, Gabi. Eu fiquei interessado mais na grana mesmo. Pô, podia ter esperado um pouquinho mais, vai que eu participasse daquele sorteio. Pô, teve gente que deu $1 milhão para tomar uma vacina. Killing, aí na Europa, especialmente, muito se falou em doar vacinas e tem até o programa COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde, como anda essa questão e que a gente pode projetar aí para os próximos meses com essa nova variante também. Olha, Alessandro, não foi por falta de aviso, né? A Organização Mundial da Saúde sempre bateu na tecla sobre a importância de se vacinar o mundo todo. Todo mundo só vai estar protegido quando todos estiverem vacinados. Só que na prática não foi isso que a gente viu, né? Países europeus não doaram o que eles prometeram para países africanos. Aqui a gente está falando em terceira dose, tem gente já falando em quarta dose, e muita gente no continente africano não sequer viu uma agulha, né? A gente está fazendo uma projeção aí que até o final desse ano, menos de 10% do continente africano vai estar completamente vacinado. E não adianta a Europa aplicar 2, 3, 4, 5 doses se aparecer uma variante no continente africano que consegue escapar das vacinas. Então, isso é até contraproducente. Então, você tem que pensar no todo. Aí agora, por conta da variante Ômicron, tem se falado mais em doação de vacinas, mas acaba sendo também uma questão política, né? Muitos políticos aqui querem bater no peito e falar, olha, temos estoque de vacina para todos, terceira dose, quarta dose. Tem, infelizmente, vacinas sendo jogadas fora, enquanto muita gente na África está sem vacina. Então, esse debate está ganhando mais corpo,
mas é uma pena que o mundo esperou aparecer uma variante que parece ser uma ameaça, mas ainda a gente não se sabe o tamanho dessa ameaça, para realmente querer agir de forma mais contundente nessa distribuição mais igualitária de vacinas. Bom, a gente termina esse primeiro bloco, mas continua essa conversa daqui a pouquinho e já a gente vai falar sobre política e economia. Então, querendo ou não, ainda vai esbarrar, e o nosso assunto ainda vai esbarrar na pandemia. A gente volta já nessa conversa com Eduardo Barão e Felipe Quilin. Segundo bloco da nossa conversa, noticiário internacional. O noticiário internacional. Quanta coisa aconteceu em 2021. A gente recebe aqui na Band News FM, eu, Alessandro de Lorenzo, a Gabriela Maier, que está aqui do meu ladinho, para quem está acompanhando em vídeo, Felipe Quilin, direto do Reino Unido, Eduardo Barão, nos Estados Unidos. A gente falou muito sobre pandemia no primeiro bloco. Claro que ela esteve presente o ano todo, mas tanta coisa aconteceu. Eu fui pegar minha colinha de tudo que aconteceu em 2021, tem coisas que eu nem lembrava. Foi 2021, começando por, Barão, invasão do Congresso dos Estados Unidos, fraude ou não fraude nas eleições dos Estados Unidos. Você trabalhou esse início de ano, hein? Não foi só no início não, viu, Alessandro? Eu trabalhei pra caramba o ano inteiro, rapaz. Mas confesso que no começo, né, a gente tinha essa situação muito delicada aqui nos Estados Unidos, que para muita gente é considerado o berço da democracia no mundo, né? E a gente viu essa democracia com a possibilidade realmente de ser abalada. A gente, ano passado, acompanhou a eleição, a vitória do democrata Joe Biden nas urnas, mas o Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, se recusava a deixar a Casa Branca. E aí, em janeiro desse ano, aconteceu aquele episódio muito triste. Você falava que tem dificuldades para lembrar. Aqui, essa imagem está marcada e vai demorar muito tempo para sair da consciência, do imaginário do americano. Porque foi uma situação terrível em que um grupo apoiador do ex-presidente Donald Trump invadiu o Congresso dos Estados Unidos durante uma sessão que praticamente chancelaria, né, a vitória do Biden. Naquela ocasião, além da situação terrível, você ter a casa legislativa sendo invadida por uma horda, né, por um bando, a gente teve morte, né, pelo menos 5 pessoas morreram, entre elas um policial. Só para contar um pouco como terminou essa história, né, todos foram presos, alguns tiveram condenações, o FBI foi atrás de um a um, e o ex-presidente Donald Trump ainda está aqui com a vida complicada. Então, analisando qual foi a participação dele, se ele insuflou aquela multidão ou não naquele dia, então Trump pode ainda ser punido. Mas, finalmente, o Biden assumiu o governo dos Estados Unidos, um país, como eu disse, completamente rachado e ainda está rachado. Até agora, o Joe Biden não conseguiu unir o país. Ainda quem acredita que o Trump foi o vencedor nessa eleição, apesar de todas as tentativas do partido dele, o Partido Republicano, serem sem sucesso, eles chegaram a refazer algumas contas aqui e tudo mais, mas em nenhum momento ele acabou parecendo vencedor. Então, o Biden realmente levou, não há dúvidas sobre isso, mas a questão é como é que está agora, né? O Biden não consegue unir o país. Quem acha, tem muita gente que acha que o Trump vai voltar na próxima eleição, o Trump já está meio que se articulando nesse sentido. Então, é um país ainda completamente rachado e com todas as questões econômicas que ainda enfrenta nesse momento em que a pandemia persiste. Quilin, e como o Barão falou, né, que o país ele não conseguiu unir, mas de alguma maneira o Biden conseguiu unir o resto do mundo, porque havia uma expectativa muito grande de o que aconteceria com a política internacional americana com a chegada, né, se o Biden vencesse. E aí, aproveitando para a gente lembrar de alguns eventos internacionais que aconteceram esse ano, inclusive retomados presencialmente, né, a gente teve a COP26 no fim do ano, antes a gente tinha tido a cúpula do G20, como foi, né, esse encontro, como os Estados Unidos foram recebidos e o que você destacaria desses eventos que foram bastante simbólicos em alguma medida? É verdade, Gabi. A União Europeia respirou aliviada, né? Quando o Biden assumiu, eles até falaram num novo capítulo da diplomacia entre europeus e americanos. A primeira viagem internacional do Biden foi para o G7, né? Que aconteceu na Cornualha, aqui na Inglaterra. Ele já veio também com essa missão de falar que os Estados Unidos estão de volta à liderança mundial. Houve, de fato, um relacionamento bastante conturbado entre União Europeia e Estados Unidos quando Donald Trump era o presidente.
O Reino Unido é um aliado histórico dos Estados Unidos, até mesmo durante a presidência de Trump, houve uma relação até que boa entre os dois lados, mas é claro que com Joe Biden, que entende mais de diplomacia, do jogo político, fica mais fácil para líderes europeus. O Biden, ele acaba, de fato, liderando os Estados Unidos aí numa volta ao cenário internacional, e na reunião do G20, por exemplo, a gente vê um Brasil isolado, né? A gente vê um mundo tentando debater grandes questões. A reunião do G20, para muitos, foi meio que pavimentar o caminho para a COP26, falando principalmente sobre questões climáticas, e a gente vê um Brasil isolado. O presidente Bolsonaro não teve nenhuma reunião bilateral, não participou da festa e da foto, né, oficial na Fontana di Trevi, lá em Roma. O Brasil virou destaque porque seguranças agrediram jornalistas. Então, enquanto líderes mundiais debatiam grandes questões para o planeta e os grandes desafios que a gente tem pela frente, a gente viu um presidente isolado, fazendo turismo por lá, não conversando, até imagens de líderes mundiais ali numa antessala do G20, em que Bolsonaro foi ignorado. Aí ele conversou com o Recep Tayyip Erdogan, e ali do lado estava Olaf Scholz, que é hoje o chanceler da Alemanha, né? Ele não era ainda, mas já estava na cara que seria, e acabou sendo ignorado, o chanceler da maior economia da Europa. Então, acabou pegando muito mal para o Brasil esses eventos. A COP26 não contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que estava na Itália. Muitos líderes mundiais saíram da Itália, vieram para a COP26. O Brasil, que é um país muito importante nessa questão climática, não enviou o seu presidente. Então, esses seriam os meus destaques, infelizmente negativos, mas essa é a realidade que o Brasil passou para o mundo. Bom, Quilin acabou de citar, né, mudanças também no governo da Alemanha, e isso é emblemático. 16 anos de Angela Merkel. A partir de agora, nós não temos mais essa figura no comando da Alemanha, e com certeza a Alemanha sempre foi um dos países que, mesmo em situação de pandemia, ajudava nessas negociações internacionais em manter, de certa forma, a comunidade internacional, ou parte dela, mais unida e dialogando. Agora a gente não tem mais Merkel. Estados Unidos com Biden, enfraquecido, sem Merkel do outro lado. Barão, repercussão dos Estados Unidos dessa mudança na Alemanha é boa, negativa, apreensiva? Cara, na verdade, por aqui, o Biden está preocupado com o que está acontecendo debaixo do nariz dele, né? Os Estados Unidos não estão necessariamente nesse momento. Claro, há uma ligação, como você falou, Alessandro, com a Alemanha, com países europeus, há uma união. Mas a grande preocupação do Joe Biden é a preocupação interna, de resolver os problemas aqui nos Estados Unidos e outras questões que a gente está acompanhando. Por exemplo, os Estados Unidos estão se unindo com países europeus contra a Rússia. Eu queria terminar esse bloco falando de economia. Quilin, ao longo dos últimos meses, você falou de escassez de produtos, de escassez de mão de obra, de uma série de consequências de questões globais, mas especificamente no Reino Unido também consequências do Brexit, né? Quais são as perspectivas econômicas para 2022? As pessoas estão otimistas, deve ser um ano melhor, e aí depois jogo para o Barão para falar brevemente também desses índices nos Estados Unidos, porque o Barão tem destacado a popularidade do Biden com uma certa dificuldade de deslanchar. Gabi, a notícia boa é que na parte sanitária as projeções são animadoras, né? A gente vai ter um 2022 melhor do que 2021, que o planeta está mais preparado, mas na questão econômica não. Os especialistas não estão nada otimistas, eles preveem aí que a inflação vai continuar subindo no mundo todo, inclusive aqui no Reino Unido, na União Europeia. O desabastecimento ainda vai acontecer em alguns setores. Tem ainda uma questão da falta de mão de obra por aqui, porque é claro que o mundo todo está sofrendo, né? Pelo menos os países mais envolvidos com a falta de mão de obra. E aqui no Reino Unido existe também a questão do Brexit. Fica mais difícil você contratar motoristas estrangeiros. Então, só para dar um exemplo, né? Um motorista de caminhão aqui no Reino Unido pode chegar a ganhar 4 mil libras por mês, dá mais de 30 mil reais. Quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, alguém que mora na Romênia, por exemplo, poderia vir aqui 2, 3 meses, ganhar uma grana, trabalhar sem grandes problemas e depois voltar para casa. Agora, com o Brexit, essa pessoa não pode mais simplesmente vir para cá trabalhar normalmente. Então fica mais difícil você repor essa mão de obra. E existe um déficit muito grande, em que será necessário esperar alguns meses para
ter um equilíbrio. Então, a projeção econômica para os primeiros meses do ano que vem não são nada animadoras. Bom, por aqui a inflação disparou. É algo que os americanos não estão acostumados, é a inflação mais alta das últimas décadas. Ir ao supermercado, ir botar gasolina e ter o preço lá em cima é algo que eles não viam há muito tempo. Então, essa é a principal questão que bate no peito hoje do presidente americano. Para o ano que vem, eles estão otimistas, acreditando que essa inflação vai diminuir na medida em que você vai ter mais produtos no supermercado. Agora, eles estão errando todas as previsões. Eles já imaginavam que essa inflação viria mais baixa, ela não para de subir. Eles imaginavam que os produtos já estariam à disposição nos mercados. Isso não tem acontecido. Então, na prática, a projeção para o ano que vem, que estava muito otimista por aqui, não sei se vai se concretizar, porque esse otimismo já era previsto para o final desse ano de 2021. Isso não aconteceu. Então, claro que tudo isso gera uma expectativa, um temor do que virá pela frente aqui nos Estados Unidos. Já já a gente volta para mais sobre esse bate-papo, porque tem muita tensão acontecendo, que aconteceu nesse ano de 2021. Esse vai ser o assunto do terceiro bloco, logo logo. Estamos de volta, terceiro e último bloco dessa conversa com nossos correspondentes internacionais, Felipe Killing falando de Londres, Eduardo Barão falando de Nova York. A gente falou sobre economia, sobre política, sobre pandemia. Vamos passando, né? Porque é claro que em cada bloco de 10 minutinhos a gente não consegue falar de tudo, mas a gente consegue lembrar de alguns pontos importantes. E agora a gente olha para algumas tensões que fizeram parte da nossa vida em 2020 e 2021, ó, eu querendo voltar no tempo. E, pelo amor de Deus, não... E podem fazer parte também do noticiário em 2022. E queria começar falando de uma que o Barão já evocou, né? Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos entrando no meio dessa disputa, Barão. Pois é, o presidente Biden está numa guerra aí, não oficial, né, mas com o líder russo Vladimir Putin. O Putin está com a faca, o queijo na mão, ele faz o que ele bem entender, porque o Biden não vai colocar tropa americana, não é essa a ideia. O Biden é um pacifista, a história dele mostra isso. Tirou os soldados todos que estavam no Afeganistão. Então ele está tentando, de uma forma diplomática, evitar esse confronto. Só quem tem o poder de falar, beleza, eu topo o que vocês estão propondo, é o Vladimir Putin. E o Putin, convenhamos, é um estrategista, é um cara que está há muito tempo e sabe o que fazer, sabe como mexer com esse cenário, não só de guerras, mas também com as peças, né, de um lado do outro, ceder um pouco, não ceder, exigir mais. Então, o Putin está, nesse momento, dando as cartas. E tudo está no ar, se haverá essa invasão ou não. Ele já colocou as tropas bem perto da fronteira com a Ucrânia, né? Ele não quer que a Ucrânia aumente, entre para a OTAN, aumente a participação dela, podendo reivindicar alguns territórios que foram lá atrás ocupados, invadidos pelos russos. Então está tudo muito no ar. Só que tem uma diferença básica, né? Você tem um cara que está há muito tempo no poder, que manda e desmanda, faz o que bem quiser na Rússia, e um outro que está tentando ainda se colocar no cenário de um país, e no momento com a popularidade em baixa, né? Então são cenários completamente diferentes, e quem está no meio dessa história é o povo ucraniano, que, convenhamos, eu não gostaria de estar na pele deles, não. E o Vladimir Putin também está envolvido e está dando muita dor de cabeça, principalmente na Europa, com a situação dos refugiados no leste europeu, uma situação que voltou à tona, principalmente no final deste ano, especificamente na fronteira entre a Polônia e Belarus. Bom, Felipe Killing está no Reino Unido, tem acompanhado essa novela, que está longe de terminar, e todo ano a gente tem uma tensão nova na Europa com essa crise de refugiados. É verdade, e é muito triste, né, você ver vidas serem usadas como moeda de troca ou vidas sendo envolvidas num jogo político. O premier da Polônia chegou a acusar a Rússia de estar por trás dessa crise migratória, né, arquitetando junto com Belarus a chegada de imigrantes para desestabilizar a União Europeia. Então, existe também relatos dos próprios imigrantes de que a chegada deles em Belarus foi facilitada. Existem agências de viagem que trabalham no norte da África ou no Oriente Médio que levam pessoas para Minsk, e aí de lá tem o caminho até a fronteira com a Polônia, entram
na União Europeia pela Polônia e seguem principalmente para a Alemanha. Tem ali também a Lituânia, muita gente faz essa travessia também, né, de Belarus pela Lituânia, e aí tentam chegar na Alemanha, e a União Europeia já disse que não vai aceitar que o continente seja desestabilizado, mas infelizmente até agora tem imigrantes na fronteira, faz muito frio aqui no hemisfério norte, algumas pessoas infelizmente morreram de frio, e a gente acompanha, né, esse drama das pessoas, apesar da dificuldade da imprensa ir lá e reportar, mas é de partir o coração a gente vê que estão usando os seres humanos num jogo político, e é triste a gente também ver mortes, né? Pessoas que estão fugindo de guerra, de problemas, e aí facilitam uma entrada e prometem algo que no final não vai acontecer. Então é triste e a gente vê que não vai acabar agora e sempre vai, infelizmente, ter gente morrendo nessas travessias. Vou seguir no tema migratório, mas agora olhando para as Américas, né? Porque a gente viu fluxos novos acontecendo, inclusive no Brasil, né? Fluxos inversos, fluxos reversos, né? Então, os haitianos que tinham vindo ao Brasil, por exemplo, indo embora porque já não encontram condições de viver aqui, mas a gente também viu fluxos antigos se repetindo. Barão, o problema da fronteira dos Estados Unidos com o México, o problema da chegada de imigrantes também sem documentos por aí, é um problema persistente. Muita gente, Gabi, deixou o seu país, na América Latina como um todo, né, para tentar a sorte aqui nos Estados Unidos, acreditando que a política migratória mudaria durante o governo Biden na comparação com o governo do Donald Trump. E não mudou praticamente nada, né? Você não pode entrar aqui nos Estados Unidos se não tiver o visto. É claro que a situação de cada um é muito complicada de você analisar, né? A pessoa que está sem condições de ficar no seu país tenta a sorte. Mas o que a gente está vendo por aqui, muitas vezes, é uma situação limite, de tragédia, de pessoas que chegam a ficar sem os filhos, pessoas que perdem a vida mesmo, né? Tivemos circunstâncias terríveis, inclusive de brasileiros que foram abandonados no meio do deserto por coiotes contratados para tentar fazer essa travessia. É um momento também muito difícil, o Biden já tentou algumas alternativas, colocou a vice Kamala Harris para tratar do assunto, mas na prática avançou muito pouco. Ainda esse movimento segue muito forte. O Brasil nunca teve tantos presos aqui, os brasileiros tentando entrar nos Estados Unidos, estão sendo deportados, aumentou a quantidade de voos levando deportados para o Brasil de volta, e é um cenário muito difícil. A gente estava falando de uma situação única, talvez no mundo, dessa pandemia, com tanta gente vivendo, né? E esse momento de dificuldades econômicas fez também esse movimento crescer e crescer demais. E, infelizmente, como disse o Killing, a quantidade de pessoas que estão sendo presas ou mesmo perdendo a vida só tem aumentado. Outro fator de 2021, outra crise criada, e essa acho que ninguém esperava, foi a volta do Talibã ao governo do Afeganistão, algo que aconteceu muito rápido, desde os primeiros alertas de que a capital, Cabul, poderia ser tomada, muito rapidamente ela foi tomada e o Talibã se consolidou como o novo governo do Afeganistão. Hoje é um governo já aceito pela comunidade internacional, Killing? Não é totalmente aceito pela comunidade internacional. Inclusive, quando essa crise começou, né, a retirada das tropas lá do Afeganistão, o Barão estava de férias. Eu falei, poxa, Barão, bem agora você vai sair de férias? Aí ele voltou e ajudou Ele virou com o Biden. Exatamente, parceiro do Talibã. E não, assim, o que a comunidade internacional enxerga é que é necessário você tentar dialogar com o Talibã, porque você precisa criar um ambiente no Afeganistão para que as pessoas também não saiam de lá, não cause uma outra crise migratória. A União Europeia olhou muito atentamente para isso, porque muitos afegãos já estão vindo para cá, né, por conta da situação lá, mas eles querem criar um ambiente em que as pessoas consigam viver. O Talibã também fez algumas promessas de que seria um governo mais moderado, um Talibã um pouco mais diferente, respeitando um pouco mais o direito das mulheres, mas não é isso que a gente tem visto na prática. Então, a comunidade europeia tem tentado conversar um pouco mais com o Talibã, mas não reconhece como um governo legítimo, até porque não foi, né? Eles tomaram lá o poder. Mas é claro que é aquela situação um pouco complicada, porque de um lado eles não querem reconhecer um governo que não é legítimo e que é extremamente autoritário, mas por outro eles querem criar um ambiente para que as pessoas no país consigam viver minimamente.
Barão, para os Estados Unidos, o Afeganistão é uma página virada? Aparentemente sim, nesse momento, né? Mas a imagem foi terrível, né? Da saída das tropas americanas de lá, lembraram demais a imagem da saída das tropas no Vietnã. Inclusive uma foto, né, do teto ali da embaixada dos Estados Unidos, quando os últimos americanos estavam deixando aquela região. A grande dúvida de quem mora aqui nos Estados Unidos, de quem convive com essa realidade, é saber o que vai acontecer lá na frente. Se essa retirada pode fazer com que novos atentados que já aconteceram no passado se repitam, né, ou não, a situação está estabelecida, porque, convenhamos, né, o Talibã não é o único problema. Depois que as tropas americanas deixaram o Afeganistão, milhares de presos saíram das cadeias. E gente, convenhamos, de grupos muito mais radicais do que o próprio Talibã. Então, há sim esse receio do que pode vir de novos ataques lá na frente. E a imagem, mais uma vez, do Biden saiu bastante arranhada da forma como foi feita essa retirada das tropas americanas de lá. Todo mundo achava que as tropas tinham que ser retiradas o mais rápido possível, mas o jeito como foi feito, né, isso acabou, mais uma vez, gerando críticas ao atual governo americano. Felipe Killing, direto de Londres, Eduardo Barão, direto de Nova York, nos ajudando a entender um pouquinho melhor e lembrar, principalmente, o que foi esse 2021, uma retrospectiva e também já algumas perspectivas para 2022. Killing, muito obrigado. Você vai continuar, claro, na nossa programação. Em 2022 a gente vai ouvir muito sobre o que acontece aí na Europa. Obrigado, um abraço para você. Prazerzão participar. Tamo junto em 2022, que seja melhor do que 2021. E assim seja. Eduardo Barão, muito obrigada pela conversa aqui, por nos ajudar também a relembrar e a tentar entender o que vem pela frente e, com certeza, seguiremos conversando. Viva os Beatles, viva o Felipe Killing, viva o Alessandro, viva a Gabi e viva 2022. Grande beijo para vocês. Até mais. Tchau.